é um absurdo. Mas é completamente curto para Gostaria, um tema bem polêmico e envolve várias, interdisciplinar, várias áreas. Eu gostaria que o Dr. Ivan fizesse sua consideração final. Bom, então, ao contrário do Dr. Ives, obviamente que meu objetivo aqui não é convencê-lo, porque existem nessa área, a gente deveria tratar assuntos científicos do ponto de vista científico, mas na verdade, quando as pessoas têm uma posição ideológica sobre um assunto, bom, esse convencimento não acontece. Então, mas eu gostaria de dizer que, ao contrário do Dr. Ives, então, eu tenho um amplo conhecimento desse assunto e por esse motivo é que eu afirmo que a soja transgênica é um elemento extremamente seguro para a saúde humana, para a natureza, né? Estávamos discutindo agora há pouco sobre, mas e esse gene se dispersar pela natureza? Olha, qual é o problema de um gene estar numa planta? Esse gene EPS-PS, ele existe em todas as plantas, né? Apenas que o gene EPS-PS da soja transgênica, ele é um pouquinho diferente do que o que existe na planta daninha que morre com o glifosato. Então, se esse gene passar por uma outra espécie vegetal e naquela espécie não for utilizado herbicida, não vai existir impacto algum. Se esse gene passar para uma espécie que não é um vegetal, que nem possui aquela rota bioquímica, muito menos impacto ainda. Então, nós temos que tratar as questões não por suposições, porque eu acho que vai fazer mal, porque se até hoje com 10 anos não fez mal para ninguém, quem sabe com 50 anos, mas aí quando chegar em 50 anos, quem sabe com 100 anos, olha, nós temos que aprender com os erros do passado. Se nós não aprendemos com a história da talidomida, então nós temos que fechar os nossos laboratórios. Então nós não podemos usar, e eu vejo as pessoas sempre usando a história da talidomida como um motivo para questionar os transgênicos. Ora, a gente tem que usar a história da talidomida como um motivo para a gente se melhorar. Ora, nós aprendemos muito com essas histórias, né? Aprendemos a criar o que eu acabei de falar, sobre comissões de biossegurança, comissões de ética em pesquisa. Eu tenho filhos, vou ter netos, e eu quero que eles também tenham um ambiente limpo para trabalhar. Mas nem por isso eu vou ser contra a tecnologia. Eu não posso ser contra a tecnologia porque eu desconheço a tecnologia, ou porque a imprensa colocou medo na minha cabeça, ou porque um governador que é autoritário chegou e falou para mim que isso é perigoso. Não. Eu tenho que ser contra ou a favor, porque eu tenho argumentos para ser contra ou a favor. E eu tenho fortes argumentos para ser favorável ao uso da soja transgênica e de uma porção de outros eventos. Como também tenho fortes argumentos para ser contrário a uma porção de outros. Se nós temos que pagar royalties para o uso desse produto, ora, ninguém questiona se tem que pagar royalties para o Bill Gates por usar o Microsoft. Ninguém questiona quando compra um carro se tem que pagar royalties para a Mercedes ou para a Volkswagen. Por que nós vamos questionar se nós compramos um CD na loja, nós pagamos royalties para o autor daquelas músicas? Então, o autor de um descobrimento, ele tem direito de cobrar royalties por um certo período. E isso não é a vida toda, tá? É um período que tem fim, né? É um período geralmente de 15 anos. Esse gene da Monsanto deve ter mais um pouco menos de 10 anos ainda de royalties para ser cobrado, depois ele torna-se de domínio público. Será que daqui 10 anos, quando não tiver mais que pagar royalties para a Monsanto, o Greenpeace, o MCT vai ser favorável ao gene? Daí o gene vai passar a ser seguro, porque não precisa mais pagar royalties? Essa é uma pergunta que eu deixo no ar também. Mas é uma pergunta que quem tem que responder são vocês. O problema é que, na verdade, essa questão ideológica, doutor, ela tem que ser colocada fora do debate, é óbvio. Nós estamos discutindo ciência. Mas nós não vemos isso, nós não vemos isso nos debates. Talvez a grande culpa seja de quem produz o conhecimento científico não ter a ação didática de esclarecer a população. Porque tudo aquilo que não é claramente explicado e claramente entendido gera dúvida, e a dúvida gera o medo. Por exemplo, eu estou comendo transgênicos, tá aqui, ó. Tá? Ruim para a Europa, bom para o Brasil. Em toda a Europa e no Japão as pessoas disseram não aos alimentos transgênicos. Por conta da pressão dos consumidores, várias empresas europeias declararam que não usam mais transgênicos no seu produto. Um delas é a Knorr, a outra é a Nestlé, a Kellogg's, europeia. São alguns exemplos. Nós poderíamos nos perguntar por que os europeus são contrários aos transgênicos. Tá, mas a Europa é líder mundial em indústria química e ela é pobre em indústria biológica. Essa é uma grande questão. Mas é um direito. Agora, o que eu quero lhe dizer é o seguinte: se eu for no supermercado em Cascavel,
eu posso estar consumindo, a população consome transgênico e ela não tem nem o direito de ser informado. Deveria haver uma tarja. Existe uma lei. Não, existe uma lei, mas ela não é cumprida. Bom, mas isso é culpa de quem? Isso é culpa do cientista, é culpa da tecnologia? Também. Dos órgãos existe uma lei, tem que ter o fiscal e lá fiscalizar. O conhecimento científico também tem que ser responsável por ele. Também tem que ser responsável por ele. E a justiça e o judiciário têm que tomar cuidado com isso, na hora de examinar essas questões, também se preocupar com isso e não simplesmente meter a caneta e dizer eu deixo que venda, eu deixo que fabrique, porque os juízes não entendem nada. Promotores não entendem nada, como eu, por exemplo, não entendo também. Agora, eu, afinal de contas, me considero um ser humano razoavelmente bem informado, que me preocupo com todas as questões. E essa é uma questão que hoje toma a preocupação de muita gente, porque ela tem a ver com a sobrevivência da espécie humana. E as doenças, e os problemas que vão acumulando, e aí então vai se empurrando tudo para onde? Para o fatalismo? Não, é assim, porque a natureza é assim mesmo, que Deus quis, que o cara ficou cego porque era destino dele. Então isso tudo faz parte do contexto. E as leis, quem faz as leis e quem depois tem que aplicá-las, não pensa nisso. E eu estou falando de um advogado que atua na área e alguma coisa aprendi nesses 35 anos para ver que normalmente quem faz a lei está a serviço dos interesses maiores, dos interesses mais poderosos, que diz respeito a dinheiro e dinheiro e dinheiro. Inclusive, sempre assim, o resto fica com uma lei. No controle da mídia e da informação. Eu não fiz a minha consideração final, queria fazer agora, só queria sugerir um outro debate, porque eu vou repetir o que eu coloquei. Nós demos muito espaço para o doutor, devido exatamente a ele ter argumento de informação, ser uma pessoa especializada na área, e eu tenho esse medo, gostaria de propor um outro programa, onde cada colocação dele, eu possa ter um espaço para fazer a contra-argumentação, que eu não consegui fazer. Eu gostaria de cada colocação sua fazer a minha toda colocação. vez que eu tentei, o senhor me interpelou, não estou fazendo uma crítica, só um comentário. Eu preciso de mais espaço para contra-argumentar. Então, não encare isso como uma deselegância minha, doutor. Só queria ter mais tempo para poder contra-argumentar. Muitas coisas, até porque eu tenho dúvida, eu queria lhe fazer perguntas. Agora sim, a minha preocupação como biólogo agora é o seguinte: a vida está nesse planeta há 4,5 bilhões de anos. São milhares e milhares de mutações acumuladas durante milhares e milhares e milhares de anos. O planeta está se adaptando a essa biodiversidade. No momento em que eu coloco um ser que nunca existiu na superfície do planeta Terra, certo? Nesse planeta, que é o transgênico, ele é um ser geneticamente modificado, ele é um OGM. Que impacto ele vai causar sobre o planeta? Nós não sabemos. Agora, nós temos experiências de seres que já existem nesse planeta há 4,5 bilhões de anos, que simplesmente por terem sido translocados de um continente para o outro, geraram impactos ambientais assustadores. Vou dar um exemplo. A comparação não é válida. É válida, não sim, é válida. De jeito Mas aí nenhum. fica difícil, né? Aí fica difícil, né, doutor? Eu vou lhe dar um exemplo. Nos navios, certo? Que se deslocaram para o porto de Porto Alegre, foi trazido um animal exótico, um molusco pelecípoda bivalva, né? Que é chamado de marisco dourado, que está causando um problema seríssimo em Porto Alegre, no porto. Quando nós fomos para a Austrália colonizar, entre aspas, a Austrália, como se as pessoas que existissem lá não fossem colonizadas, principalmente os ingleses, nós levamos o rato para a Austrália, que causou um impacto ambiental imenso. Hoje tem que se matar rato usando pulverizadores. Nós levamos o gado, que causou impacto ambiental. Nós levamos coelhos. Essa comparação não é pertinente, sim. É pertinente. É o impacto ambiental produzido pelo diferente geneticamente. Outra coisa, eu tenho colocações aqui que eu não tive tempo para fazer, a translocação de um gene para uma espécie causando problema, e da soja transgênica. Eu tenho 14 colocações do Greenpeace aqui, que eu gostaria de discutir em outro programa, porque aí eu queria fazer a pergunta, doutor, para o senhor poder responder, mas eu também tenho o direito de fazer o contraponto, porque o senhor falou várias coisas, todas elas pertinentes, mas eu tenho questionamentos em relação a ela. E a minha grande pergunta, minha grande colocação, para fechar, é exatamente essa. O maior problema dos transgênicos é que ninguém sabe qual é o maior problema dos transgênicos. Certo? E o cientista, ele tem que ser responsável pelo conhecimento que ele produz para chegar à classe média baixa que não tem qualidade de percepção. Se nós que temos curso superior temos dificuldades para entender, imagine a massa consumidora que não sabe o que está acontecendo. Então o cientista, ele não é um mero produtor de conhecimento, ele é um produtor de conhecimento que vai para a sociedade, a sua descoberta vai mexer nas nossas vidas, e nós temos o dever de sermos esclarecidos se nós estamos sendo enganados, se nós vamos ser prejudicados ou não.
Só isso. Ives, sua consideração final? Eu agradeço o convite para vir aqui. Eu gostei muito de ouvir um doutor em genética e um biólogo que só os dois na discussão, no debate, eu teria o maior prazer de presenciar essa discussão e aprender com eles. Porque vim aqui apenas para dar o meu recado e dizer assim, se depender da justiça, depender do poder judiciário, gente, vocês não pensem que as coisas vão melhorar para o povo. Porque o judiciário, eu disse e reafirmo, isso é histórico no Brasil. Ele sempre esteve a serviço dos interesses dos poderosos, sejam dos transgênicos ou não sejam dos transgênicos. E isso a história está mostrando todos os dias. Então, eu como um modesto advogado, que faço parte de uma minoria que pouco influencia a opinião pública, eu tenho que vir aqui e dizer, eu por enquanto sou contra o transgênico. Tenho pouca informação, tenho pouco conhecimento, mas pelo pouco que li e pouco que refleti, já fiquei apreensivo porque eu continuo com a minha interrogação. Lá na frente, vamos ser felizes? Isso cada vez mais vai melhorar a saúde da população, vai melhorar o meio ambiente tão degradado na Terra durante todo esse tempo? Eu continuo nessa situação. Agora, não mudo a minha posição de lutar em defesa daquilo que for melhor para todos nós, mesmo tendo que passar até, às vezes, por comentários desairosos, ou ser chamado de retrógrado, ou conservador, ou dinossauro, ou coisas do gênero. Porque, realmente, as pessoas, quando se voltam contra a corrente, sofrem os efeitos dessa corrente. Eu me sinto assim há mais ou menos 40 anos. Obrigado. Todos nós saímos com dúvidas daqui, e isso prova que realmente o programa está sendo produtivo, e por isso mesmo, eu gostaria de convidar novamente vocês que estão aqui compondo a mesa para participar de um outro programa sobre o assunto, para esclarecer essas dúvidas que ficaram, essas contradições, esses pontos de vista. E daí eu quero saber se vocês concordam em participar novamente para estar esclarecendo. Com o intuito de esclarecer mesmo, né? Muitos dos questionamentos que eu fiz para o doutor não quer dizer que eu seja contra as colocações que ele fez, porque eu também tenho dúvida como biólogo. E eu gostaria de aprender mais e continuar participando da discussão, porque é por aí que a gente vai encontrando caminhos e as pessoas têm que parar para pensar, refletir. É coisa que não se faz na era de hoje, porque as pessoas apertam o botão e vê a internet e vê a figura e o cérebro não funciona mais. Então, pensar, para muita gente, dói o cérebro. Apesar de que hoje a maioria das pessoas se preocupa em malhar o corpo, os nervos, os músculos e os ossos. Agora, malhar a inteligência, malhar o cérebro, parece que está difícil. Não existe academia para esse tipo de malhação. Muito obrigado. Para finalizar o programa, fica aí a dica do Ives, que é realmente isso. Reflitam sobre a questão e estaremos em breve já discutindo a mesma questão no próximo programa. O Direito em Debate chega ao final. Há 40 anos, a Eucator liga o Brasil de norte a sul.